Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Você está feliz? Está motivado? Vamos cantar mais um pouquinho. Toca o refrão dessa música aí, gente. Ouço tambores, ouço barulho. Faz barulho aí. Quero ver se estão animados esse povo. Fica de pé, irmãos. Ouço barulho. Aleluia. Ouço barulho. Aleluia. Ouço tambores. Ouço tambores. Ouço tambores. Dizendo profetia sobre esse vale. Eu já posso ver. Dizendo profetiza sobre esse vale. Aleluia! Eu já posso ver. É festa, irmão, é festa! Hoje é festa, irmão! Começou. Aleluia! A nova estação chegou. Aleluia! 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 Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço o barulho. Aleluia! Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. E um grande exército que se levantou. E se levantou. E se levantou. E se levantou. E se levantou. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo fez você feliz, alegre e na presença do Senhor. Até a tristeza salta de alegria. Se desprenda nessa tarde, irmão. Deus vai falar com você. Deus já está falando. Desde a hora que você chegou aqui, já há um reboliço, já há um barulho dentro de você. O Espírito já se move, já tem coisas acontecendo. Então, canta com ela, canta com ela, canta com ela. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho. Ouço tambores, ouço tambores, ouço tambores. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho. Ouço tambores, ouço tambores, de um grande exército. E se levantou, e se levantou, e se levantou, e se levantou.
raiva o cão, faz raiva o cão. Fala alto para ele ouvir. Irmão, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual nessa hora. O que acontece quando ele tenta calar a tua boca, irmão. Talvez você só esteja vendo agora uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ei, mas vai chover! Vai chover! Vai chover! Vai chover! Aleluia! Tenho marca dessa nova geração, velocidade, constância. Fala pra ele ouvir! Aleluia! Ouço o barulho, ouço o barulho. Ouço o tambores. Sabe, irmãos, porque eu sou livre. Eu pulo, eu canto, eu grito. Não há um dia que esse sem vergonha não tenta roubar a minha paz. Assim como você também, ou a sua paz. Então eu faço raiva a ele. Ah, infeliz! Porque você se cala quando o Espírito está dizendo pula, corre, dança. Fala para ele ouvir a tua voz. Faz raiva ao cão. Faz raiva ao cão. Não cala a tua voz. Não cala a tua voz. Às vezes a voz diz, você é um derrotado. Você vai parar. Você vai desistir. Agora ficou difícil. Como é que você vai dizer para ele? Perdeu, diabo. Perdeu, diabo. Perdeu. 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 Ei, maior é o que habita em nós. Maior é o que habita em você, irmão. Deus te deu autoridade para você pisar serpente e escorpiões. E não vai ser um gemido, que não é nem grito, é um gemido do diabo que vai fazer você calar. Há uma palavra hoje para você nesse lugar. Algo de Deus dizendo para você ouvir a palavra certa, ouvir a voz certa. E Deus já está tratando com você. Deus já trata com você nessa hora. Fala para Ele, grita para Ele, canta para o Senhor, faz raiva a Satanás nessa hora. Faz raiva, faz raiva, vai Rawane, faz raiva. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o tambor. Vocês aí em cima, faz raiva, Ouço o tambor. faz raiva, canta, pula. Ouço o tambor. E um grande exército que se leva. Você tem autoridade, irmão. E se levantou, e se levantou, e se levantou, e se levantou.
Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. E nós te louvamos nessa noite, Senhor, por a grande oportunidade, Pai. Aqui está teu povo, Pai, de coração aberto. Tua palavra nos ensina a ouvirmos a tua voz, Senhor. E nessa hora, Pai, vai ser ministrada a tua palavra. Espírito Santo, toma conta. Os corações que o Senhor preparou para receber. Pessoas que chegaram aqui, talvez atribuladas, Pai, talvez não, mas que saiam daqui ouvindo uma boa palavra, ouvindo a tua voz, Senhor. Convictos, ó Deus, de que o Senhor está nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelos meus irmãos, por as suas vidas, por suas casas, Pai, guardadas por ti, Pai. E que essas convicções, Pai, nunca, nunca, nunca seja roubada deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode sentar. Aproveita, repete comigo. Aleluia. Aleluia. Mateus. Falta fazer igual a Fábio, né? Fábio olha para mim e acaba desse tamanho fazendo um coraçãozinho coreano. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? O louvor pode sentar. Obrigado, gente. Hoje eu cobrei mais de vocês, não foi, Raul? Foi, Yasmin? Glória a Deus. Mas eu preciso disso, você precisa disso. Pode abrir sua Bíblia? Lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Texto muito conhecido. Aleluia. Você crê que Ele é o nosso pastor? Um bom pastor? Irmãos, o relato desse livro, desse capítulo, se dá devido a um relato já acontecido lá em João, no capítulo 9. Acontece algo lá e gera toda essa discussão, toda essa colocação que Jesus faz para essas pessoas, para esses fariseus principalmente, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Mas para introduzir, eu preciso dizer para você o que aconteceu. E acontece naquele tempo, havia um cego e Jesus chega naquele lugar, cura aquele cego, um cego que há mais de 30 anos, era cego de nascença, né? E há mais de 30 anos, e Jesus faz aquele famoso lodo, né? Ele cospe no chão, mistura com barro, passa nos olhos daquele cego e cura aquele homem, num sábado. E isso, em meio aos fariseus, começa uma revolução, um reboliço aquilo ali, porque Jesus resolveu curar no sábado. E aquele homem começa a ser indagado, ele começa a ser pressionado por esses ditos homens, que se diziam homens de Deus. E a questão começa, por que curar no sábado? A preocupação deles não era a cura, não era uma coisa ou outra, era simplesmente a religiosidade, porque tinha sido curado no sábado. E eles começam a perturbar Jesus. Eles começam a perguntar, como ele fez isso? Por que ele fez isso? Para que fez isso? Não tinha a mínima preocupação com as pessoas, com aquele homem que há mais de 30 anos, em média de 30 anos para frente, era cego, nunca tinha ouvido. E eles começam a perguntar a ele, quem era aquele que curou você? Aí o cego vai e diz, eu não sei. Primeiro, que ele não é daqui. Estou parafraseando. Segundo, que eu nem enxergava, como é que eu ia saber quem era ele? E diz, quem era ele? E o cego diz, não sei, eu não o conheço. Aí ele vai e diz assim, ele diz, só um instantinho, encontro aqui. Quem era ele? Eu não sei quem é ele. Depois ele diz assim, eu não sei de onde ele vem, nem sei para onde ele vai. Não conheço. E continuaram espremendo ele. Ele diz assim, eu não sei, eu não tenho o endereço dele, eu não tenho o WhatsApp dele, eu não sei o e-mail dele, eu não sei nada sobre ele, eu simplesmente era cego, eu estava aqui com os olhos fechados desde que nasci. De repente chega um homem e me curou.
E se ele é daqui, ou quem ele é, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Aleluia. Isso gera uma situação constrangedora. Começa aquela perturbação e ele fala para aquelas pessoas. Ele diz assim: irmãos, nós fomos chamados para sermos, nós não fomos chamados para sermos advogados de Jesus. Nós não fomos chamados para estarmos ali defendendo Jesus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Amém, igreja? Nós não devemos estar batendo boca com as pessoas, discutindo quem é Jesus, por que Jesus, defendendo Ele. Nós somos testemunhas vivos do agir de Deus em nossas vidas. Tem algum testemunho de Deus aqui nesse lugar? Alguém que Deus já fez algo por você? Que Jesus já tocou e já transformou alguma área? Tem alguém nesse meio? Amém, irmãos? Então, ele diz assim: eu era cego e agora eu vejo. Eu era um bebarrão e agora não bebo mais. Eu era um mentiroso, agora eu não minto mais. Tem alguém que se identifica com esse relato nessa noite? Alguém que um dia não era nada, além de pecador, e Jesus um dia tocou e transformou sua vida. Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão, irmão. Aleluia. Nos encontrou naquele lugar que só nós sabemos. E Deus diz: tira ele de lá. Transforma a nossa vida. E hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Você está comigo, irmão? Então não fique em vãs discussões, irmãos, defendendo a sua fé. Conte somente o seu testemunho. Não se depare com pessoas para debater, para discutir, perder tempo. Mostra a eles o que Deus fez na sua vida. Amém? É certo que muitas vezes nós nem falar precisamos, porque as pessoas veem em nós a transformação. O nosso testemunho fala muito. Nosso testemunho fala muito. Você concorda comigo? Amém? Então vamos evitar tudo isso. Nós não precisamos tentar ser advogado de Jesus. Nós precisamos ser testemunha do que Ele faz na nossa vida. Ok? Então, irmãos, vamos ler João 10, até um certo ponto aqui, vocês podem me seguir. Ele diz assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por um lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. Aleluia. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Que coisa linda. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas seguem, porque reconhecem a voz dele. Você pode repetir comigo? Diz assim: porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aquela ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Lá no versículo 27, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, irmãos, o capítulo 9 gera essa discussão. E lá no 10, onde nós acabamos de ler, nós temos algumas passagens onde fala sobre o pastor de ovelhas, fala sobre Jesus ser a porta, também fala sobre Jesus ser o bom pastor. Mas algo bem interessante saltou no meu coração esses dias, quando eu buscava o que ministrar nessa noite, e me veio algo baseado nesses versículos, onde ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando ele fala que elas ouvem a voz dele e o obedecem, o seguem. Vocês podem colocar um vídeo que eu pedi para vocês colocar, gente, por favor? Se possível apagar as luzes. Olha que coisa interessante, gente.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is very surprise. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me chamou a atenção a obediência dessas ovelhas quando vi o pastor falar. E eu fui dar uma estudada sobre isso. Por quê? Né? Por quê? Porque a palavra diz que quem os conhece, quando ouve a voz, ele segue. E algo me chamou a atenção nessa passagem aqui, nesse momento, quando fala sobre o aprisco. E o que era um aprisco? É uma forma de curral, um muro alto, que podia se fazer até 3 metros de altura. Por quê? Porque ali protegeria tanto de ladrões, como também de feras, os animais serem atacados, serem roubados, e havia simplesmente uma entrada, a qual se chama a porta. Você está comigo? Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Aleluia. E lá no Oriente, ele tinha esse aprisco, e ele só tinha uma abertura que servia como a porta. Tinha o porteiro que ficava de guarda. Nada, nem ninguém podia entrar ou sair sem passar pelo porteiro. Veja bem, Jesus não era o porteiro, Jesus era a porta. O porteiro era aquela pessoa que ficava ali, como se fosse o vigilante da noite. Amém? E lá naquelas vilas, os pastores, eles deixavam as ovelhas no aprisco ao cair da noite. Todos os pastores vinham com suas ovelhas e colocavam para dentro, naquele aprisco. Deu para entender, né? Todos os pastores. Então não eram só algumas ovelhas, como essas aqui que vocês acabaram de ver. Eram vários pastores, colocaram as suas ovelhas dentro daquele aprisco, ficava um porteiro e eles iam. Pela manhã, aí as coisas começavam a acontecer. Aquilo que dá pano para a nossa ministração dessa noite. As ovelhas dos pastores, elas se misturavam. Elas se uniam naquele lugar. E ficavam ali misturadas. Mas o que era interessante é que pela manhã o pastor chegava e começava a gritar. Chamava às vezes até por o nome de cada ovelha. Mas por o fato de ser o dono, de ser aquela pessoa responsável por aquela ovelha, elas ouviam, se levantavam e saíam. Amém, igreja? Como você compreende essa ilustração? Como você compreende essa história? Em meio a vários pastores que colocavam naquele lugar, podiam ser 2, 3, 4 ou mais, você chegar pela manhã e começar a dizer, vamos ovelhas, ovelhinha branquinha, fulaninha e tal, e as suas ovelhas se levantarem e continuarem a sair com você. É assim, irmãos, conosco. Quando Jesus fala, nós ouvimos a voz dele. Quando Jesus fala, nós conhecemos que ele está falando e nós o seguimos. Você concorda, irmão? Você tem ouvido a voz de Jesus na sua vida? Amém, irmãos? As ovelhas, elas se misturavam. Sabe, irmãos?
Um certo escritor disse assim, que o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir Deus, mas é a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz que não seja a dele. Saltou no meu coração esses dias de vir falar nessa noite, é sobre isso, sobre a voz que nós temos ouvido. Deus constantemente tem falado, a palavra tem sido ministrada. Nós temos entendido que precisamos ouvir claramente, no mundo que estamos, a voz do Senhor. Para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos roubados. Nós precisamos ouvir claramente e distinguir quem está falando conosco. O problema é que nós temos a indisponibilidade, né? A incapacidade de ouvir Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz tem sido maior. Amém, irmãos? E isso é muito forte. Isso é muito doloroso para nós, como cristãos. Num momento como esse, nós ouvirmos mais outras vozes do que a própria voz do nosso pastor. É interessante chegar num aprisco, ouvir uma palavra. Sabe, eu creio que aqui, se alguém dos seus familiares, se apagar as luzes e alguém gritar por você, você vai conhecer, sem sombra de dúvida. Eita, meu filho está me chamando. Eita, meu esposo está me chamando. Eita, é fulano ali. Nós que temos mais aproximação com os irmãos da igreja, nós vamos saber quem está falando, porque nós conhecemos a voz e nós seguimos. Amém, irmãos? Mas muitas vezes estamos dando ouvido às coisas do mundo, a certas vozes, e nós estamos disponibilizando o tempo para dar ouvido a essas pessoas. Você está comigo? Sabe, irmãos, para cada promessa que Deus te fez, existem milhares de opiniões de quem está ao teu redor. Mas é você que decide quem vai levar para casa. Ou o que você vai levar para casa. Sabe, Deus tem muitas promessas para nós, mas muitas vezes nós estamos dando ouvido a outras vozes. Muitas opiniões, para cada uma tem muitas opiniões. E nós é que vamos decidir o que é que nós vamos deixar levar para a nossa casa. Amém? Pessoal, vamos sorrir. Semblantezinho assim para mim ficar melhor aqui, viu? Eu vou contar uma história, o tempo já está acabando, acho que foi por causa do louvor. Mas eu vou contar uma história para você. Alguém tem que pagar o pato, né? O louvor. Aleluia. Sabe, conta-se uma história de uma cidade que a coleta de lixo entrou em greve e parou de funcionar. Imagina, a coleta de lixo na cidade sem funcionar. Como fica essa belezura, né? E agora vai. E a coleta de lixo entrou e ficou sem funcionar. Isso começou a gerar uma crise. A cidade começou a feder. E o prefeito começou a feder. E o prefeito teve uma ideia. Ele disse à população: olha, gente, estamos vivendo uma grande crise. E se faz necessário que cada cidadão mantenha dentro de casa o seu próprio lixo. Que coisa terrível, né? E as pessoas começaram a trazer o lixo para dentro de casa e armazenar. E diz a história que uma pessoa teve uma ideia genial. Ele simplesmente pensou em algo para ele se livrar daquilo ali. Aí ele diz: eu vou embalar esse lixo como se fosse um presente. Ele vai na loja, compra o melhor papel de presente, compra o melhor laço e começa a embrulhar cada sacola de lixo. E ele vai bem cedo na praça e coloca todos os sacos de lixo embrulhado para presentes. E fica dentro do carro observando. Olha que presepada esse cara fez. Para se livrar do lixo dele, embalou no melhor papel de presente. No melhor laço ele colocou no seu presente. Bota tudo dentro de um carro, leva lá na praça e faz aquela pegadinha. Deixa lá bem arrumadinho. Né? E ele vai... Deixa eu descer mais um pouco aqui. E ficou observando. Daqui a pouco chega a primeira pessoa e olha para um lado, olha para o outro, pega aquela sacola e coloca dentro do carro e sai.
Aí vem outro e vem mais outro, e em alguns minutos não tinha mais lixo nenhum. E quando essas pessoas entraram em casa e abriram a embalagem e perceberam que haviam trazido o lixo para dentro de casa. Olha que surpresa, gente. Há um decreto. O prefeito diz: está em crise a coleta, a cidade começa a feder, e ele diz: olha, pegue o seu lixo e leve para dentro de casa. Até que se resolva, vai todo mundo guardando aquele lixo. Vem um cara, pega seu lixo, embala bem bonitinho para se livrar, bota na praça. Vem aqueles dos que se embelezam com as coisas do mundo e vê aqueles pacotinhos na praça, vai lá e se achando o esperto e leva o lixo para casa. Ou seja, os presentes. Quando abre os presentes, o que vai ver era mais lixo. Aí você pergunta assim: pastor, qual é o princípio que essa história me ensina? O princípio é que o problema não é se tem alguém colocando o lixo para fora. O problema é se eu estou trazendo o lixo para dentro da minha casa. Aleluia. Deus está falando com você, irmão. Sabe, irmãos, o problema é o que nós estamos deixando entrar aqui, ó. Não é se você está botando o lixo para fora, o problema é o que é que você está botando para dentro. Qual o pensamento que nós estamos deixando entrar na nossa cabeça? O que é que estão deixando trazer para dentro de nós? Sabe, nós começamos aqui dizendo que precisávamos ouvir a voz de Deus. E nós continuamos a ouvir a voz de Deus. Mas é necessário você distinguir quem está falando. Porque para cada promessa dele, há muitos comentários, há muitas opiniões, há muitas coisas que vêm aquele pacote para tentar destruir você, para tentar distrair você. Então não importa se você está colocando o lixo para fora. O problema é o lixo que está sendo colocado para dentro. As vozes que você tem ouvido. As opiniões que você tem ouvido. As coisas que nós temos feito. O problema é se estão falando mal de você. O problema não é se estão falando mal de você. O problema é se isso tem acessado o seu coração. Se nós não guardarmos, irmãos, aquilo que está aqui dentro, se nós não permanecermos firmados nessa verdade, coisas vão entrar. Nós começamos a pensar e isso vai acessar o nosso coração. Outra passagem diz assim: a questão não é se tem opiniões sobre você, a questão é se a opinião dos outros tem mais voz em você do que aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Irmãos, se nós não nos guardarmos e continuarmos a ouvir a voz de Deus, vai ter tanta opinião que vai distrair a gente. E a gente vai começar a dar mais ênfase àquilo que nós ouvimos do que o que Deus já falou sobre nós. Por que permanecemos, irmãos? Por que estamos de pé? Porque mesmo nos dias nublados nós estamos aqui ouvindo barulho, tambores, vendo o pastor Galeno correndo e rodopiando, né? O pastor Jordano filmando e dançando, e assim vai, mas nós estamos de pé, irmãos. Nós precisamos continuar de pé. As ofertas, em cada embrulhozinho que tem chegado, os pacotinhos que tem chegado, a gente chega na calçada, não precisa mais nem ir tão longe. Os presentes estão até adentrando a nossa casa. E nós estamos nos agarrando com os presentinhos, as coisas mais lindas por fora. Quando se abre, fede. Por quê, irmãos? Por que abrir a guarda? Por que baixar o escudo? Por quê? Quando a palavra diz sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele precede, ou seja, procede as saídas da vida. Aleluia. Se nós não nos guardarmos, irmão, nós vamos ser tragados facilmente. Nós vamos ser levados facilmente, irmãos. Nosso coração tem que ser guardado. Não se embelezar com qualquer presente, com qualquer coisa que tem nos oferecido. Já dizia um ditado acolá, né? Toda mentira é mentira, né? Mas que a pior mentira é quando nós mentimos para nós mesmos.
só um trisquinho. É só só para degustar, né? Eu vi uma história de uma irmã uma vez que contou isso. Ela disse, eu sei, mas eu só queria experimentar, não sei o que, aquela conversa toda. Pouco tempo depois ela disse, eu estou grávida. Foi só experimentar, imagina se ela tivesse se envolvido. Você está comigo, irmão? Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. É preciso filtrar quem a gente ouve, porque isso vai definir o que a gente vive. Irmãos, eu não sei se você foi alcançado, mas quando eu vi esse vídeo, mexeu comigo e me fez trazer essa mensagem, pelo fato de nós ouvirmos a Deus e continuarmos a ouvir, e ouvir mais, e buscar mais, e se dedicar mais. Talvez a dose tenha sido pequena demais esse tempo, e muitos estão se perdendo, muitos estão ficando pelo caminho, porque é só um experimentarzinho. E Deus diz, ei, se fortalece, os dias estão sendo maus, as coisas estão apertando, os dias estão ficando mais difíceis, e nós precisamos nos fortalecer mais. É preciso filtrar quem a gente ouve, porque isso vai definir o que a gente vive. Sabe? Eu vim esses dias e confesso o pecado, não consegui vir todos para a reunião de oração de 6 horas, mas vim 2 dias ainda, irmão. Venci a carne, né? Vim 2 dias, mas como me fez bem, gente. Como me fez bem. Sacrifiquei, cansado, madrugando, viajando, sabe? E aquela coisa, quando eu chegava aqui que eu vi um exército de pessoas adorando a Deus, eu disse, Senhor, ainda existe, Deus diz, né? Tu pensa que é só tu, mas ainda tem 7.000 ainda. Sabe, tem pessoas que ainda se firmaram, que ainda estão no propósito, que não abriram, não baixaram a guarda. Eu disse, eu tenho que estar perto de pessoas assim, que me estimula a ouvir a voz de Deus e não ouvir a zoada do mundo, o barulho do mundo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não receba críticas construtivas. Sabe, vão dizer, deixa de tu ser besta, tu está morando na igreja, por que tudo isso, Léo? Por que todos os dias, tu agora líder de não sei o que lá do Connect e tal, e começa, sabe, eu vou te fazer uma crítica construtiva, Léo, por que tu não só vai no domingo na igreja? Por que isso, por que aquilo? Mas não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Ei, se não for um homem de Deus te falando, se não for alguém que seja usado por Deus, firmado e que tem um testemunho, não ouça, irmão. Porque, é uma crítica construtiva. E o que foi que ele já construiu? A não ser que ele tenha construído para o mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia, aleluia. Para cada promessa que Deus fez, existem centenas de opiniões, existem várias ondas de rádio. Isso é muito interessante, né? Eu vi no ministro, ele dizia que onde você passa são várias ondas de rádios, ela atravessa o corpo das pessoas e tantos que cruzam. Aqui mesmo, muitos instrumentos estão usando os rádios e as ondas, e ele fala que existem várias ondas de rádio atravessando até o seu corpo. Elas são invisíveis e imperceptíveis, mas são muitas. E o rádio ensina muitas coisas. Se você ligar o rádio, existem centenas de estações diferentes, mas você só vai ouvir uma de cada vez. São muitas rádios. A Araripina tem bem 4 ou 5 rádios, mas você só pode ouvir uma de cada vez. Não é verdade? Você só vai ouvir uma de cada vez, porque você só vai ouvir aquela que você sintonizou. Sabe, irmãos, nós precisamos estar cada dia mais sintonizados na voz do Senhor. Para que nós não ouçamos, nós não venhamos ouvir tudo aquilo que o mundo tem mostrado e tem falado. Tudo que a gente abre é aquilo, meu amigo, um avalanche de informações, é guerra, rumores de guerra, terremoto, tudo isso. Mas quando vamos ver, as pessoas estão fragilizadas porque não têm dado ênfase à voz de Deus. Sabe, irmãos, eu ouvi uma passagem esses dias de algo que falava, um homem dizendo que nós precisávamos pegar nossos filhos e ser um pouco mais rígido com eles.
Deixa eles sofrerem um pouquinho para criar talo, para endurecer um pouquinho o pescoço. E ele dizia que é como um pé de café. Quando o pé de café, ele não encontra água, ele vai buscando e vai descendo a raiz até encontrar. Aí vem os ventos e não tira ele do lugar. Mas se você pegar e começar a aguar todos os dias, aquele pé de café, as raízes dele vão crescer um pouquinho para os lados, porque ele sabe que todo dia vai ter água. No primeiro vento derruba ele. No primeiro ventinho mais forte, derruba o pé de café. Do mesmo jeito somos nós. Se nós não nos firmarmos na verdade, na palavra, e ouvirmos cada dia mais a voz do Senhor, qualquer vento vai vir e vai nos derrubar. Você está comigo? Amém, irmãos? Ficou clara essa mensagem, irmãos? A maior crise dessa geração é desejar os céus abertos, mas permanecer com a palavra fechada. É o que mais acontece hoje. As pessoas querem ouvir, querem receber, sabe? Mas estão se limitando à verdade, se limitando à palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, esses dias, e eu estou encerrando com isso já, que esse é o sinal, né, pastor? Para o cara vazar? Aleluia. Eu estudando e estou próximo de concluir a leitura da Bíblia, né, de capa a capa, que foi um propósito meu. E como é bom ouvir a voz, como é bom estudar a palavra, como é bom você ouvir os relatos do Senhor sobre nossa vida, entender, conhecer, saber tudo o que aconteceu naquele tempo. E aí me veio aquela história a passagem quando fala sobre Salomão, lá em Samuel, 1 Reis, não é isso? Não é isso, pastor? 1 Reis. 1 Reis, 2 Reis, o livro dos juízes, e nessa pegada começa a falar sobre Salomão, um homem sábio, um homem inteligentíssimo, um homem que preferiu não pedir riquezas a Deus, preferiu dizer para o Senhor, me dê sabedoria, e Deus deu sabedoria e também deu riquezas. Ele fez tudo que agradava a Deus, ele agiu como devia agir, fez tudo que era para ser feito. Aí lá na frente, Salomão, sábio como era, tido como o homem mais inteligente, mais sábio da história, Salomão pega e começa a se envolver com outras mulheres, das quais Deus recomendou que ele não fizesse. E aquelas mulheres levou Salomão a vir adorar a outros deuses, trouxe para dentro daquilo que era tão belo, deuses, altares, postes ídolos, porque a influência de cada mulher que ele foi buscar lá fora veio também para a vida de Salomão. Qual voz você tem ouvido, irmão? O que você tem feito nesse decorrer? Sabe? Na Bíblia de Moody, D.L. Moody, um dos maiores evangelistas e ministros, tem essa frase, e eu encerro com ela, para que a gente possa, nesse momento, dar continuidade à ceia do Senhor. Ele diz assim: este livro afastará você do pecado, ou o pecado lhe afastará desse livro. Amém, irmãos? Trouxe essa mensagem para você, irmão, porque Deus falou comigo sobre a questão de ouvir mais a voz do Senhor, ouvir cada dia mais, buscar cada dia mais. Se tem oração, busca estar na oração. Se tem cultos, busca estar nos cultos. Se tem reuniões, busca estar em reuniões. Se tem evangelismo, busca estar em evangelismo. Procura estar perto de pessoas que têm algo a agregar na sua vida. Não se isolar, não se afastar. Sabe, você pode estar onde você estiver. Esse aprisco que eu vivo. Ei, mas a voz do Senhor, quando Ele falar com você, você vai ouvir, vai se levantar e vai segui-lo. É como se dissesse, aí não é o seu lugar, saia daí. Ei, você está se envolvendo demais naquilo ali. Ei, você já está se aprofundando acolá. Ei, você está até postando coisas fazendo errada. Você não vai convencer Deus a mudar, irmão.
Ei, irmão, nós não vamos mudar, a Bíblia não vai mudar, Deus não vai mudar, somos nós que precisamos mudar. Se nós deixarmos de ouvir a vontade de Deus, nós deixarmos de ouvir a voz dEle, nós seremos mudados para pior. E eu tenho certeza que você não quer perder sua salvação. Você não quer perder aquilo que Deus deu, que carimbou. Você vai para o céu, irmão, você não vai se perder. Ouça a voz nessa noite. Abra teu coração, irmão. Deus está falando com você. A voz do Senhor está bradando no seu coração. Eu sei que você nessa hora está tremendo por dentro. Mas sabe, aqui não é uma palavra para te acusar de nada. É tão somente para dizer, alinha a tua vida. Coloca em ordem o que precisa ser feito. Porque a vida está continuando. E você talvez esteja estagnado. E muitos estão dando ré. Porque ouviram o que não deviam ouvir. Estão ouvindo muito barulho, mas um barulho que não é dos tambores do céu. Não é a voz do Senhor. Nessa noite, pessoas aqui precisam urgentemente de um alinhamento com a palavra, um alinhamento com o Senhor. Nessa noite você precisa, irmão, despertar para isso, para entender que Deus está falando. Tire os olhos do vaso. Ei, a voz do Senhor está falando com você. Aleluia. Você pode ficar de pé. Sabe, irmãos, há situações que nos acarretam, há dias que são escuros, há momentos que nos faz até, de certa forma, balançar. Nós somos daqueles que balançam, mas não caem, sabia disso? Sabe, Jesus estava num certo momento, vieram até Jesus e diz, olha, teu amigo Lázaro morreu. Jesus vai até aquela casa, e quando chega, Marta, irmã de Lázaro, se aproxima dele e diz, Senhor, o Senhor demorou. Ele já está morto. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido, mas ele já está morto. Jesus disse, eu quero ir até ele. Jesus vai até lá e ele diz, não vá porque já fede. Já está de 4 dias, já fede. E sabe, irmãos, Jesus vai lá e diz, ei Lázaro, sai, vem para fora. Talvez na sua vida tenha algo nessa noite, que já esteja até fedendo. Talvez tenha algo que você diz, eu não tenho mais o que fazer e não vai mudar mais. Ei, Jesus é mestre em dar vida a coisas até que já esteja fedendo. Quem é nesse meio hoje que quer mudar de vida, que quer ser transformado, quer ressuscitar para o Senhor? Tem alguém no nosso meio que quer nessa hora fazer uma confissão perante a Deus? Nós vamos orar por você, declarar nesse local, reconhecer que diz, Senhor, eu quero largar esse pecado, eu quero mudar a minha vida. Tem alguém no nosso meio que quer ser transformado nessa noite? Reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e dizer, Pai, eu quero mudar. Tem alguém no nosso meio? Se tem, levanta uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma festa aqui, comemorar o renascer, o se colocar de pé. Tem alguém no nosso meio? Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro. E as pessoas ficaram abismadas, surpresas, porque aquele que já fedia reviveu. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus nessa noite, quer se consertar com o Senhor, reconhecer o seu pecado? Aleluia. Se tiver, levanta uma das suas mãos, irmão. Se manifesta nessa hora, para nós fazermos uma festa nesse lugar.
Aleluia. Se não tem, irmãos, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Glória a Deus. Eu convido os diáconos a vir aqui. Nós vamos cear nessa hora, para encerrarmos nosso culto. Eu convido os diáconos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós estamos nos posicionando, se você sentiu alguma direção, você pode falar, pode chamar um dos pastores, algum dos irmãos que estão do seu lado. Aleluia. Deus está falando com irmãos aqui, gente. Eu sei disso. Há pessoas que precisam mudar hoje. Há pessoas que precisam de um posicionamento hoje. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos entregam, vamos cantar essa hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu dou meu coração. Aleluia. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. E seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais imensa Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, ou por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo jeito, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, nesse momento é um momento de festa, porque nós vamos trazer a memória, assim como Ele diz que todas as vezes que nós comemos ou que bebemos, nós vamos trazer à memória o sacrifício de Cristo.
Mas embaixo no 27 ele diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Para Deus é uma satisfação que você venha participar da ceia. Para nós é uma alegria que você participe também, que não seja isentado desse momento. É um privilégio. Mas sabe, nós comparamos isso a uma festa, daquela que muitos são convidados. E há festas que você até paga caro para entrar, para ser o convite para entrar naquela festa. Há festas de pagar até 1.000, 10 mil reais. Mas sabe qual é o preço para participar nesse momento dessa ceia? Simplesmente o teu arrependimento. Se por acaso você nessa hora estiver algo que você precisa se consertar, se arrepender, pedir perdão, para que não, se você seja alguém repreensível nessa hora, essa é a tua hora. Conversa com o Senhor. Enquanto elas cantam mais um pouquinho, você vai ter seu momento com Deus e se reajustar, e nós vamos cear. Eu te entrego tudo, e aí eu te entrego tudo, existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo, e aí eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia. Aleluia. Pastor, você podia orar por os itens? Os dois. Pai, nós te damos graças, porque Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Amém, Jesus. Pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós somos curados. Também te damos graças, ó Deus. Tanto te damos graças pelo pão, como também te damos graças pelo sangue que foi derramado. Amém, O Jesus. sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor amado, por tamanha salvação. Amém. Que somos, além de curados, salvos, aliançados, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você pode comer do pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar do cálice também. Aleluia. Você foi abençoado, irmão? Amém? Em todo tempo, irmão, ouça a voz do Senhor. Ela vai te manter vivo, vai te manter sustento, vai te manter de pé. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém.